Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças damos ao Senhor por mais esta noite, em podermos estar reunidos, adorando a Deus, recebendo as suas bênçãos neste lugar. Permaneçam em espírito, eu quero louvar o Senhor com hino, para a glória do Senhor. O doce nome de Jesus, que belo é te cantar, com alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei, de coração teu nome, adoro o nome de Jesus, jamais falta seu amor, e põe a parte minha dor, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei, de coração teu nome. Tão puro é o nome de Jesus, jamais me tirar. A grata paz também me dá o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei, de coração teu nome. No doce nome de Jesus, a minha alma salva está, e nele tu te salvarás, no nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei, de coração teu nome. Não há outro nome semelhante, o único nome em que você pode alcançar a salvação da sua alma é o doce e glorioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Há tantos nomes importantes, quantos são honrados por aí. Mas nós que conhecemos a graça de Deus,
honramos acima de todas as coisas o nome que está acima de todos os nomes, Jesus Cristo, o Senhor. Eu quero ler com os irmãos a palavra de Deus para a nossa edificação nesta noite. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 a seguir. Se você veio com firme propósito de ser abençoado por Deus, certamente Ele falará com você nesta noite. Abra o teu coração e deixe que a graça de Deus prevaleça na sua vida, porque Ele quer que você seja abençoado. Leiamos para a glória de Deus. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém. Oramos a Deus. Eterno Deus, Pai de amor, Tu que habita a eternidade e que ouve as orações, agora, Senhor, atenta para a Tua igreja para abençoar, e para Teus servos, Senhor, e usa como o Senhor quer, porque queremos que estes Teus filhos sejam edificados enquanto ouvem a explanação da Tua palavra. Meu Senhor, domina todo o nosso ser, a nossa vida, e possamos estar cheios do Teu Espírito Santo, e a Tua graça venha abundar no meio do Teu povo, e o coração de cada um, Senhor, possa estar, meu Deus, diante de Ti, e cheio, Senhor, de alegria dos céus. Ó, meu Deus, da vitória a Tua igreja, e abençoa grandemente, usando do Teu servo como o Senhor quer, porque a obra é Tua, e não há quem possa impedir as Tuas mãos de operar maravilhas. Dai-nos a Tua graça, nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Amados,
A igreja está em tempo de restauração, de melhoria, porque restaurar é reedificar, é melhorar cada dia. Bem por isso temos tido cuidado de instruir cada um de vocês, para que vás e desfruto e achem graça diante de Deus e sejam abençoados por Ele, como foi os nossos irmãos no passado. Todos nós temos conhecimento que Deus é imutável. Ele foi como aqueles que se dedicaram, se esforçaram no princípio e deu muitas bênçãos. E não é diferente nos nossos dias. Basta que cada um se conscientize que és instrumento nas mãos do Senhor, e Ele vai te usar. Dá lugar ao Espírito de Deus, para que Ele trabalhe com você, ainda que pareça difícil a caminhar, ainda que se levante adversários terríveis, como nos dias do nosso amado irmão João Apóstolo, que ninguém podia suportar o poder de Deus na sua vida, e os reis do seu dia queriam exterminar com tudo aquilo, julgando eles por cabo a propagação do Evangelho. Mas como estavam enganados! A palavra de Deus que lemos nos mostra que o apóstolo João foi lançado na ilha de Pátimo, uma ilha deserta, por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo, por causa do nome de Jesus. É que pensaram em exterminar com ele naquele lugar, mas como se enganaram, porque para cada tempo, cada época, Deus tem bênção para o seu povo, e João fazia parte do alicerce da igreja, do apostolado da igreja. E a igreja está edificada no fundamento dos apóstolos, e João não era diferente dos outros. Deus tinha obras gloriosas para fazer através dele, Deus tinha coisas gloriosas para mostrar a João ali na ilha de Pátmos. Só que os seus algozes não sabiam disto. Mas quando ele ficou a sós com Deus ali, ele teve visões gloriosas. Ele pôde ver Jesus no resplendor da sua glória, aquele que todos diziam como simples homem de Nazaré, como filho de Maria, simplesmente como aquele que nasceu em Belém de Judá. Agora João via ele como Deus Todo-Poderoso, manifestando com toda a glória, com todo o poder, com vestes resplandecentes, com seus pés reluzentes e a sua coroa na cabeça. Aquilo tudo era a glória de Deus, e João ficou temeroso de tal maneira que ele disse: eu caí a seus pés, mas ele pôs sobre mim a sua mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Estive morto, mas estou vivo. Aleluia! Isso é maravilhoso, igreja. Quantos estão por aí adorando um Jesus morto? Quantos estão por aí acreditando em tantas coisas falsas, tantas coisas enganosas? Mas você e eu nesta noite temos esta confiança e esta comunhão com o Senhor Jesus Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte para dar vida e vida com abundância para o seu povo. Aleluia! Aleluia!
Eu estive morto, mas estou vivo, e tenho as chaves da morte e do inferno. Vencida foi a morte na vitória. Aonde está, inferno, a tua vitória? Aonde está, morte, o teu aguilhão? É por isso que a igreja de Deus deve estar sempre de cabeça erguida e dizendo como o povo que proclamavam a entrada gloriosa de Deus ali em Jerusalém, quando na forma humana descia Jerusalém montado em animal. Mas o povo podia dizer: glória a Deus nas alturas, hossanas ao Rei que vem em nome do Senhor. Mas você e eu conhecemos estas coisas. E João diz aqui: eu também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. O nosso irmão João, há milênios, teve esta experiência que hoje nós podemos compartilhar com ele. Não estamos compartilhando de perseguição como eles passaram, mas sim da comunhão com Jesus Cristo, da paciência com Jesus Cristo, como eles também tiveram. E isto é maravilhoso, fazer parte da família real, a família de Jesus Cristo. Ele nos redimiu de uma vez por todas, nos resgatou com o seu precioso sangue, e não há coisa alguma que possa nos arrebatar da mão de Deus, porque fomos alcançados nesta graça gloriosa. Não temas, irmão, não temas, irmã, não temas, você que está aqui nesta noite. Abra o teu coração e diga ao Senhor: Senhor, toma conta da minha vida, e com certeza Ele te dará vitória. Aleluia. As coisas que parecem impossíveis a você, Jesus disse aqui que para Ele é possível. Você não precisa se preocupar. Eu tenho as chaves, disse Jesus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. As portas do inferno não prevalecem contra o servo de Deus. Aqueles que são participantes da igreja gloriosa, eleita por Jesus Cristo nosso Senhor. A igreja edificada nesta pedra que foi rejeitada um dia pelos seus edificadores. Eles rejeitaram, e eu fico tão feliz, irmãos, porque éramos como estrangeiros, distanciados da graça de Deus, porque em Adão todos pecaram, todos, e foram destituídos, foram desraigados de Deus, foram separados da graça de Deus, perderam o direito da árvore da vida. Mas em Jesus Cristo nosso Senhor, nós fomos reelicados em Deus, e hoje glorificamos o seu precioso nome, porque Deus se fez carne, para que na carne do pecado nós fôssemos agora libertos, porque o pecado foi condenado na carne. E nosso amado irmão Paulo diz que ele subiu ao Calvário, e na lei está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição para tirar você e eu de debaixo da maldição. Que maldição é essa? A maldição que o pecado trouxe na vida do homem e da mulher, tirando o direito dele de pensar nas coisas celestiais, tirando o direito dele de ver coisas gloriosas.
Se nós pudéssemos, como Paulo, penetrar pelo menos um pouquinho dos céus. Paulo diz que ele viu coisas inefáveis que não é lícito contar aos homens. Vocês já imaginaram a maravilha que ele deve ter visto? Mas uma coisa eu posso dizer a você: se você realmente é sincero diante de Deus, se você realmente tem o seu coração nas coisas do Senhor, e se você teme a Deus, Deus tem coisas gloriosas para mostrar a você até o término da sua caminhada, até o fim desta carreira. Porque Paulo, no fim da sua carreira, lhe pôde dizer: eu guardei a fé, e o que me resta é a coroa da justiça que o justo juiz me dará, e a todos quanto amarem a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Saiba que Ele te dará a coroa da vitória. Se você tem estado em dúvida, não sabe que caminho tomar, olhe agora, medite no que você ouviu. João foi perseguido, maltratado, buscaram exterminar com ele, porque julgavam desta forma por impedimento na palavra de Deus, que era propagada por todos que criam neste evangelho mediante ouvir e ver o que Deus estava fazendo naqueles dias. Mas João não se preocupou, irmãos. Eu vejo João ali num contato todo especial com Deus, orando, glorificando a Deus com a sua vida, com o seu testemunho, às vezes até as acusações, as calúnias, tudo aquilo nada era para ele, porque a única coisa que lhe importava era a confiança que ele tinha no Senhor Jesus Cristo. Seja você também desta maneira, para que você possa ter vitória. Porque quantas vezes nós confiamos neste ou naquele e somos decepcionados, mas quando nós acreditamos em Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele nunca nos decepcionou. Ele sempre nos atendeu nos momentos mais difíceis da nossa vida. E aqui está este grande exemplo. João recebeu o conforto para ele no momento em que ele estava temeroso, assustado com tudo que estava vendo. Acredito que embora a sua alma estivesse transbordando de alegria, mas a sua carne estava agora caída, temerosa, sem entender, porque os seus olhos viam o poder de Deus. João escreve tudo isso no livro, o que você já viu, o que está acontecendo e o que vai acontecer ainda. Este era o plano de salvação para a igreja do Senhor em pleno século 20, e Deus foi revelando. E hoje nós já vamos avançando o século 21, e Deus continua se revelando à sua igreja. Os anos se vai, o tempo passa, e Deus vai renovando o seu povo. Mas não se esqueça que Ele quer que você santifique a sua vida, para que Ele possa te usar. Ele não muda, mas você mudou. Nunca diga estou fraco ou eu não consigo, porque nosso irmão Paulo foi bem categórico: tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque se você pensa que está fraco, Jesus Cristo te dá forças.
Se você pensa que você não sabe, Ele é o Senhor de toda ciência, de toda sabedoria, Ele pode te capacitar. Se você pensa que você não tem condição de alcançar o teu objetivo, não se esqueça que Ele vai orientar os seus passos para que você receba aquilo que você quer, aquilo que você necessita. Passe o tempo que passar, Deus é fiel na sua palavra. E você faz parte da igreja gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Não há outro povo, assim como não há outro Deus. O único Deus, dominador nosso, o Senhor Jesus Cristo. Há tantos que o negam, mas graças a Deus que Ele tem se revelado a você e a mim, e juntos podemos proclamar com todas as forças da nossa alma: só o Senhor Jesus Cristo é Deus. Assim como Miriam cantava e dançava depois da travessia do Mar Vermelho, depois de receber toda aquela bênção de salvação, e ela dizia: só o Senhor é Deus. Hoje você pode dizer isto também: só Jesus Cristo é Deus, Senhor da nossa vida, dono de todas as coisas. Porque Ele tem nos ajudado até aqui, e até o fim da nossa carreira o Senhor irá conosco. Portanto, irmão e irmã, confie no Senhor. Em qualquer circunstância da vida, acredite na vitória, porque Ele não falha nas suas promessas. Se alguma coisa te impede, se alguma dúvida passa pela sua cabeça, ore a Deus, ore depressa, para que estas coisas não atrapalhem a sua caminhada e você seja sempre um vencedor. Deus é a nossa vitória, e sem Ele nada podemos fazer, mas nele somos mais do que vencedor. Eu sempre digo isto, repetindo a palavra de um dos apóstolos, ou melhor dizendo, o apóstolo João escreveu que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se você faz a vontade de Deus, você vai permanecer para sempre. Pastor, mas eu já vi tanto crente morrer. Essa morte física diante de Deus não significa nada. Para nós, os homens, ela parece o fim de tudo, mas para Deus é o começo de uma nova vida. Porque o salmista diz que preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Então, para Deus, a morte foi extirpada, ela foi vencida por Jesus Cristo, quando Ele esteve na sepultura, venceu a morte e nos deu vida, e vida com abundância, nos deu vida eterna. Que Deus continue vos abençoando, dando muita vitória a toda a sua igreja. Amém. Jesus.